Olá, galerinha, terceirão, energia brusca. Vamos fazer uma revisão rapidinha da apostila 1, frente B e E. Vamos lá para biologia e reprodução assexuada e sexuada. Então, olha só, a reprodução ela pode ser do tipo assexuada ou sexuada. Lembrando que a assexuada ela é dita como agâmica ou agamética, porque não envolve gametas. Não envolvendo gametas sem variabilidade genética. Tá? A reprodução assexuada ela é extremamente rápida e gasta pouca energia. Tá? Então, na reprodução assexuada, a gente pode até dizer que são clones naturais, são cópias idênticas dos indivíduos que os originaram. Já na reprodução sexuada, também conhecida como gâmica ou gamética, ela envolve gametas, tá? E envolve a mistura de material genético. Com a mistura de material genético ocorre a variabilidade genética, fator esse importantíssimo para a evolução, né, dos seres vivos. Com relação ao tempo, ela é bem mais lenta em relação à sexuada e ela também gasta energia. Então nós temos esses dois tipos de reprodução, a assexuada e sexuada. Lembrando bem essas diferenças, que na assexuada não ocorre variabilidade genética, não ocorre mistura de material genético, e na sexuada ocorre a mistura de material genético, ou seja, a variabilidade genética. Isso tem que ficar bem claro para vocês. Beleza, galera? Então vamos lá agora para os tipos de reprodução assexuada, né? Os clones naturais. Então nós temos aqui cisparidade ou bipartição. Né? É uma reprodução extremamente rápida, a cisparidade ou bipartição. Ela vai acontecer em bactérias e protozoários. Um indivíduo origina dois indivíduos idênticos. Gemiparidade ou brotamento ocorre em esponjas, né, em selenterados, né, que são as esponjas poríferos, os quinidários. Né, é um broto. Esse broto se destaca do corpo original, origina um outro ser. Né? Aqui pode ter, na gemiparidade do brotamento, o aparecimento ou não de colônias. Quando esse broto se desprende, sem colônias. Quando ele fica preso, há o aparecimento de colônias. Gemulação, né? São as esponjas de água doce. Lembrando que em situações de escassez de água, ela produz gêmulas que ficam inertes. Quando a água volta, aí ela volta com novas esponjas. A estrobilização é a fase, vocês sabem que é a fase dos quinidários assexuada, né? E a esporulação, quando os fungos eliminam os poros. Voltando à estrobilização, né? Nós temos ali os quinidários, né? A Aurelia aurita, que na fase de pólipo ela se estrobiliza para virar a medusa. Estabilização é a fase assexuada. Vamos lá para a reprodução sexuada. A reprodução sexuada, que vocês já viram, garante a variabilidade genética, ou seja, a mistura de material genético. Aqui nós temos seres monóicos e seres dioicos. Lembrando que o monóico, mono, uma casa, um indivíduo formando dois gametas. Aqui nós temos o exemplo dos hermafroditas, né, que são os monóicos, apresentam os dois sexos. Aqui nós vamos ter a autofecundação ou a fecundação cruzada. Tá? Autofecundação, por exemplo, os vegetais, né? Ele mesmo se autofecunda. Né? A Teniassório, que é a solitária, né? Ela mesmo se autofecunda. Já a fecundação cruzada, mesmo os indivíduos tendo os dois gametas, eles utilizam, né, dois indivíduos para fazer esse cruzamento. Por isso que se é fecundação cruzada. Os dioicos 2, eles só produzem de um gameta. No caso, nós seres humanos somos dioicos, cada um com seu aparelho reprodutor produzindo seu gameta. E aqui nós temos um exemplo clássico, a fecundação. E exemplo de seres, né? Eu botei aqui um macete para vocês, o párão. Párão, quem é o párão? Párão, P de peixes, A de anfíbios, R de répteis,
A de aves e M de mamíferos. Né? São seres dioicos, né? com produção de gameta individual. Né? Cada um produzindo o seu gameta, o seu espermatozoide e o seu óvulo. Tá? Com relação à fecundação, nós vamos ter a fecundação, ela pode ser interna ou externa. Interna quando tem aquela brincadeira que eu faço com vocês, quando tem fuki baki, ou seja, tchaca na buchaca, ou seja, a penetração do aparelho reprodutor masculino no feminino, ou seja, é interno. Né? Já a fecundação externa é que quando a fêmea elimina os óvulos no ambiente externo e o macho vai lá eliminando o seu gameta masculino, fecunda. O desenvolvimento ele pode ser direto ou indireto. Como assim, professor? Direto, quando não apresenta fase de larva. Indireto, antes de surgir o indivíduo, tem a fase larval. Tá? O desenvolvimento pode ser interno ou externo, ou seja, interno dentro, né, do indivíduo, externo fora. Daí existe uma classificação: os ovulíparos, os ovíparos, os ovovivíparos e os vivíparos. E aí o professor colocou ali, ó, ovolíparo, fecundação externa com desenvolvimento externo. Alguns tipos de peixes acontece isso, e o exemplo clássico, os anfíbios, né, que aparece até algumas figuras nas apostilas, o sapinho em cima da sapinha, apertando para que ela elimine o óvulo e ocorra a fecundação externa no espermatozoide. Ovíparo, a fecundação é interna, ou seja, ocorre fuki baki, mas o desenvolvimento é externo, né, formam os ovos, né, que vão se desenvolver externamente. Ovovivíparo, a fecundação é interna, o desenvolvimento é interno, mas não ocorre contato da mãe com o embrião. E o vivíparo é o vivíparo, que ocorre o contato através do cordão umbilical, placenta da mãe com o embrião. Casos especiais de reprodução sexuada, galera. Aqui, ó, existe a partenogênese. Na aula, o professor deu exemplo das abelhas, né? As abelhas rainhas produzindo os zangões, né? Essa partenogênese que acontece com as abelhas é do tipo arenótoca. Por quê? Porque ela só produz machos. Mas a partenogênese também ela pode ser teliótoca, que vai produzir somente fêmeas. Né? O óvulo se desenvolve sozinho, produzindo fêmeas. Acontece com alguns crustáceos. E ela pode ser deuterótoca, produzindo machos e fêmeas. Né? No caso, são as borboletas. Então, a partenogênese lembra que gênese, criação, parteno, virgem, ou seja, não ocorre fecundação, não ocorre encontro de espermatozoide e óvulo, é o óvulo sozinho, tá, que origina o indivíduo. Depois nós temos a pedogênese, que é uma partenogênese na fase larval, ou seja, né, o indivíduo ocorre a fecundação, só que ele tem uma fase de desenvolvimento indireto, ele produz a larva, e essa larva produz, né, um óvulo que se desenvolve. No caso, a mosca Miastor, aquela mosquinha das frutas. A neotenia, o que é a neotenia? Acontece com as salamandras, esses anfíbios, que produzem uma larva, a xalote, e essa xalote ela fecunda com outra xalote, ou seja, atinge maturidade sexual na infância. Poliovulação, lembrando que são a poliembrionia, os gêmeos idênticos, e a poliovulação, gêmeos diferentes. Conjugação acontece com algumas bactérias e protozoários, e a metagênese, a alternância de geração, tendo a fase assexuada e a fase sexuada. Vamos lá para biologia e ecologia, lembrando que isso é uma revisão rápida, então nós temos que ser rápidos aqui. Níveis, a ecologia vai estudar os níveis de organização dos seres vivos, que eu falei para vocês lá do átomo formando a molécula, a célula, os tecidos os órgãos, os sistemas, o indivíduo. O indivíduo que é a espécie, que é aquele ser que cruza entre si e origina descendentes férteis, e com semelhanças físicas, anatômicas, fisiológicas, enfim. Né? Quando eu tenho
um conjunto de espécies iguais num determinado local, eu tenho a população, né? O que é a população? É um conjunto de espécies no mesmo local. O que é a comunidade? A comunidade é um conjunto de mais de uma espécie diferente ocupando um determinado local, né? Por exemplo, a nossa boca, nós temos duas espécies de bactérias. Então, na nossa boca nós não temos uma população de bactérias, nós temos uma comunidade de bactérias, tá? Que são os fatores bióticos, os fatores seres vivos, né? A biocenose. E os fatores abióticos, né? Que a água, a luz, a pressão, a umidade, né? São os fatores que vão influenciar nessa relação, que são os fatores abióticos. O conjunto desses fatores abióticos forma o biótopo. Então, a comunidade, a biocenose, esse conjunto de mais de uma espécie diferente, juntamente com os fatores abióticos, vão formar o que a gente chama de ecossistema. O ecossistema que pode ser biodiverso, com muita diversidade de vida, ou pouco biodiverso. Por exemplo, a nossa boca é um ecossistema. Mesmo que seja pouco biodiverso, mas é um ecossistema. Depois, um conjunto de ecossistemas formando os biomas. Por exemplo, aqui no Brasil nós temos os biomas, o Cerrado, os Pampas, a Floresta Atlântica, a Caatinga, o Pantanal, enfim, que são conjunto de grandes ecossistemas. Posteriormente a isso, nós vamos ter ali o habitat e o nicho ecológico. Habitat é o local onde o indivíduo está inserido, é o meio físico onde ele está inserido. Vamos colocar que a sua moradia é o seu endereço. Já o nicho ecológico é a sua função, né, nesse habitat. É como ele se alimenta, como é que ele se reproduz, enfim. Lembrando que em determinado local pode ter espécies com o mesmo nicho ecológico, né, com o mesmo tipo de alimentação. Isso vai gerar uma competição entre essas duas espécies, que é o princípio de Gauss ou a competição que vai excluir um desses dois, ok? Belezinha, então. Vamos lá então para os níveis tróficos. Tá? Os níveis tróficos vão ser importantes vocês também entenderem bem aqui, ó. Os níveis tróficos, que são seres autótrofos, né? São os seres produtores. Lembrando que os produtores estão sempre na base de qualquer cadeia alimentar. Né? Os produtores são a porta de entrada da energia em um ecossistema. Autótrofos, que produzem o seu próprio alimento. Né? Por exemplo, o exemplo clássico são os vegetais, as plantas, tá? Realizam a fotossíntese. Heterótrofos. Né? Quem são os heterótrofos? São os consumidores, né? Que vão ocupar a partir do segundo nível trófico, né? a cadeia alimentar. Né? Serão consumidores de primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, enfim. E quem serão os decompositores? Né? Os decompositores são aqueles micro-organismos que vão decompor, que vão devolver a matéria, né, para o ecossistema. São ditos os saprófitos. O exemplo são as bactérias e os fungos, né, que vão estar decompondo, né, a matéria do planeta Terra. Lembrando que aquele que se alimenta diretamente do produtor é herbívoro. Aquele que se alimenta diretamente do consumidor, né, primário e assim por diante é carnívoro. E aquele que se alimenta tanto do herbívoro quanto do carnívoro é dito como onívoro. Por exemplo, nós seres humanos somos onívoros. Tá? Cadeia alimentar, lembrando que a cadeia alimentar, o fluxo de energia ela é unidirecional. Tá? A teia alimentar já é um fluxo de energia multidirecional. É o que nós encontramos na natureza. Teia alimentar, com vários produtores, consumidores, enfim. Tá? Lembrando que a cadeia alimentar é só uma forma de vocês entenderem didaticamente
como é que funciona os níveis tróficos. Depois, as pirâmides ecológicas, vocês viram que ela pode ser de número, de biomassa e de energia. Lembrando que a de número ela pode ser normal, invertida e alternada. A de biomassa, normalmente, ela é, né, na sua maioria, ela é normal, com uma exceção do fitoplâncton, zooplâncton, que vai ser invertida. E da energia, com certeza, sempre será normal. Nunca, né, um indivíduo consumidor primário vai ter a mesma energia que o produtor. E assim sucessivamente. Belezinha, galera? Entenderam essa parte aí bem? Espero que vocês tenham observado bem esse resumo como uma forma só de lembrar. Né? Lembrando, depois ele também nós temos a dinâmica das populações, né? Ali a capacidade biótica e capacidade de reprodução. Eu citei na aula exemplo do cavalo e do coelho. Se colocar o cavalo e o coelho, um casal de cavalo, né? Com a égua e o coelhinho, o casal ali, depois de um ano a gente observa quem tem mais indivíduos equinos ou indivíduos, né, o coelho. Logicamente o coelho tem uma capacidade reprodutiva muito grande. E nós vamos também ver a resistência do meio. Essa resistência do meio que pode ser uma resistência do meio pelo próprio ambiente de comida, de reprodução, que vocês viram na aula, né, passada, né, que é a resistência que vai interferir nesse fator biótico, nessa capacidade reprodutiva, que vai dar o crescimento real. O que é o crescimento real? É a capacidade de reprodução menos, né, a resistência do meio. Vai dar o crescimento real daquela população. Assim, a gente encerra a nossa revisão. Espero que tenha sido proveitosa e que faça você ter lembrado alguma coisa para essa avaliação 1. Beleza, galerinha? Beijinhos do tio Dudu e até as próximas aulas. Valeu!